Gente, Bolsonaro mandou retirar a maioria dos fotossensores das BRs. Eram 5.000, ele deixou em 400, vai deixar em 400. Fotossensor é aquele aparelhinho que, se você não respeita o limite de velocidade, ele vai lá e faz tu pagar um dinheiro pro governo. Até uma criança de 8 anos entende. Você tem lá a rodovia, normalmente você tem um limite de velocidade, e aí, se você passar desse limite em até 10%, ele te multa. E muita gente fica dizendo, isso é a indústria da multa, só querem ganhar dinheiro. Mas veja, ele só ganha dinheiro daqueles que não respeitam o limite de velocidade. Se você respeita o limite, ele não vai ganhar R$1 teu. Ele só vai ganhar daquelas pessoas que acham que dirige melhor do que o que foi determinado lá para aquela determinada região. E aí vem diversos argumentos falaciosos querendo justificar a retirada desses fotossensores. Uma delas dizendo, mas na Alemanha não tem. Na Alemanha o povo não joga nem papel no lixo, é outra cultura. E sem contar que o fato de na Alemanha existir isso, não quer dizer necessariamente que isso é o certo. Não dá para você dizer, olha, tem um aparelho que ele só te multa se tu fizer o errado. Esse aparelho é ruim, esse aparelho é uma indústria de ganhar dinheiro, é uma indústria de multa? Não, é uma indústria de punir aqueles que estão fazendo errado. E as pessoas, não tem que punir, tem que educar. Se o povo punindo ainda faz errado, imagine sem punir. Se o povo punindo tem muita multa por excesso de velocidade, aí imagina, não, vai tirar o fotossensor, o povo vai se conscientizar e vai deixar de andar em alta velocidade. Não, agora é que se vai andar mais em alta velocidade. Tem que se fazer campanha de educação? Tem. Infelizmente a gente não vê. A gente vê campanha da prefeitura, do estado, do governo federal se autopromovendo, né? Se autopromovendo. Mas você não vê uma campanha de nenhum desses órgãos explicando a dor de alguém que foi atropelado, explicando o peso na consciência de alguém que atropelou, explicando o porquê de que se precisa andar em determinada velocidade. A educação tem que ter, mas se punindo, o povo ainda continua fazendo errado, imagine não punindo. Agora, o que esperar do nosso presidente, né? Todo mundo erra, todo mundo mais cedo ou mais tarde faz algum erro. E a diferença entre as pessoas é a capacidade de aceitar, de pagar pelo erro que errou, de dizer como é que se pode reparar esse erro, de assumir para que o erro não volte a acontecer. Esse é até um dos grandes erros. Veja, eu votei no Bolsonaro no segundo turno, queria ter votado na Amoedo no segundo turno, como fiz no primeiro, porque o PT fez tudo que é de errado e não assumiu o erro. Ou seja, eles iam fazer tudo novamente. Então a volta no Bolsonaro foi justamente a crítica contra alguém que errou, que no caso o PT, e não assumiu o erro. E Bolsonaro é aquele cara justamente que erra, e aí tem o exemplo da fiscalização, que ele foi pego pescando numa área que não podia. Aí teve uma multa. Ao invés do cara assumir, olha, eu errei, me desculpe, eu vou pagar a multa porque é justo, não. O cara ficou recorrendo e o cara, quando pôde, demitiu o fiscal. Então o cara que, ao invés de assumir o erro, quando a gente anda, eu não estou dizendo que eu nunca não ando ou não já andei em excesso de velocidade, mas isso é errado. E o fato da maioria das pessoas fazerem algo errado não torna isso certo. O fato da gente fazer uma coisa errada não deve ser motivo para a gente querer que essa coisa passe a ser considerada certa. Infelizmente, eu lembro de um exemplo muito bom. Nós brasileiros somos muito bons para cobrar as coisas, mas na hora da gente pagar o custo da gente, a gente não paga. Estava uma vez na emergência com minha avó, com mais de 80 anos, chegou uma mulher e disse, olha, eu acho um absurdo deixar essa senhora esperando o tempo que ela já está esperando. Eu disse, eu também acho, e a senhora está na frente dela. Eu posso passar na sua frente com ela? Aí ela, aí a outra mulher disse, mas eu tô com fulano de tal ali, eu não sei, eu vou perguntar, eu vou ver ali. E não deixou. Ou seja, as pessoas querem cobrar as coisas boas. As pessoas querem que as avenidas não tenham buraco,
querem que seja bem sinalizada, mas as pessoas não estão dispostas a pagar quando elas erram e abusam dos limites de velocidade. Se questiona também muito se não existe realmente um abuso da velocidade ser muito baixa. Bom, pode ser que exista. Isso tem que ser feita, essa definição, por técnicos. Então, se a gente está incomodado que numa BR tem fotossensor de 60 km por hora, o decente, o honesto, é a gente pedir uma reavaliação disso. Será que não poderia ser 80, mantendo a segurança? E quem tem que fazer isso são técnicos, é gente engenheiro que estudou. Não é ninguém do Facebook, não é o que eu acho. Não, é gente que vai lá e calcula, sei lá, a qualidade do asfalto, o número de passarelas, o número de pedestres, o tipo de carro que circula ali. E ele vai definir, a coisa é científica, não é eu acho. Agora, quando um presidente, ao invés de modificar essa velocidade, ele simplesmente manda retirar os fiscais, né? O fiscal da pesca ele demitiu. Os fiscais eletrônicos, o fotossensor, ele manda retirar. Essa atitude ela é criminosa. Porque gente vai morrer, porque não vai ter limite de velocidade nas estradas federais. Ou as pessoas vão se conscientizar agora porque tiraram os fotossensor. É uma atitude criminosa. O correto é você, no máximo, mandar avaliar. Olha, aquela velocidade pode estar menor. Mas você retirar e ficar com essa historinha de é uma indústria da moto. Meu amigo, respeite os limites de velocidade. Porque um acidente automobilístico, ele tem um custo que pode ser irrisório, mas ele pode ser praticamente infinito. Para uma pessoa que morre atropelada, esse custo ele é infinito, ele não tem valor. E mesmo uma pessoa que morre, que sofre um acidente, quebra uma perna, vai para um hospital, esse custo às vezes é pequeno, mas às vezes chega a centenas de milhares de reais. Então o problema de uma pessoa que não respeita os limites da velocidade, o problema de nós que não respeitamos os limites de velocidade, é que a gente não está arriscando só a vida da gente. A gente está arriscando a gente se acidentar e dar um rombo para o serviço público de saúde. Ou o que é pior ainda, a gente está arriscando deixar alguém incapacitado ou ainda alguém morto. Então as coisas certas são as certas e a gente tem que pagar o preço. Não é pelo fato da gente errar que a gente tem que mudar a legislação para que o errado passe a ser certo. A gente tem que fazer o certo e, infelizmente, quando a gente não fizer, a gente tem que pagar o preço disso. Essa atitude é criminosa. Você não pode defender as coisas que são erradas, mesmo se a gente fizê-las. Se a gente as fizer. Um abraço.